Será que o alienado não é o alienista? Bom, vamos tentar descobrir hoje, esmiuçar um pouquinho esse livro maravilhoso, né? Essa novelinha de 1882 de Machado de Assis. Uma novela que podemos dizer que revolucionou as mentes de muitas pessoas e que até hoje nos mexe assim de uma forma e nos deixa um pouco balançado de uma forma muito intensa. E até fico a pensar, será mesmo que o alienado é o alienista? Enfim, vamos conversar hoje sobre O Alienista de Machado de Assis. Eu amei, foi uma releitura, faz muitos anos que eu tinha lido, né? E aí eu disse, um belo dia, essa semana mesmo, eu disse, vamos reler esse livro, vamos reler essa história, vamos ver como tá essa minha visão hoje, né? E de fato eu consegui ver muito mais coisas hoje do que aquele Cris lá do passado. É interessante essas releituras, né? Que a gente consegue sempre amadurecer com ao longo do tempo. Então, aqui a gente vai acompanhar a história do doutor e muito prestigiado Simão Bacamarte. Sim, ele é um doutor ali muito prestigiado que fez seus estudos lá fora, né? Era muito comum, inclusive naquela época, muitas pessoas estudarem direito, engenharias e as medicinas, né? Lá no exterior, sobretudo na Europa. Era muito comum isso. Quem era ali da classe média alta iam com certeza estudar fora. Não tinha, eu creio que nessa época ainda não estava difundida as universidades no Brasil. Mas aqui o alienista, né, que é também conhecido como Simão Bacamarte, ele quer estudar a razão humana, ele quer estudar a questão da loucura, ele quer encontrar inclusive um equilíbrio, né, para saber uma interseção, podemos dizer, qual é o equilíbrio entre a sanidade e a loucura. Então ele bola um experimento e o experimento é um experimento, podemos dizer, um pouco intenso, né? Ali naquela cidade Itajaí, é uma cidade pequena, né? Uma vila, podemos até dizer dessa forma, como inclusive fala na novelinha. Ele monta seu experimento. E como seria esse experimento? Montar uma espécie de clínica, de manicômio, né, para os loucos. Sim, ele ia coletar esses loucos de uma forma ali abrupta, né? Podemos até dizer dessa forma. Eu não vou dizer os detalhes, porque quero que vocês descubram, mas ele vai coletar algumas pessoas, né? Que possivelmente há indícios, né? Alguns sintomas ou características de que possa ter alguma espécie de insanidade, tá? De loucura, né? Segundo as características impostas pelo Simão Bacamarte. É interessante todo esse conceito, todo esse esboço todo feito pelo Machado de Assis, porque ele mostra para gente uma coisa muito importante, né? A questão da ciência, né? Aqui o alienista, né? O Simão, ele é um personagem muito pautado pelo cientificismo. Ele quer fazer seus experimentos tudo na base da ciência, as suas teorias e, claro, a cidadezinha ali, todos acreditam, né, no Simão Bacamarte porque, enfim, ele é doutor, né? Inquestionável, enfim, tudo isso. Além do mais, ele fez seus estudos lá fora, no exterior. Então, é o doutor. É inquestionável o que ele diz, tá dito. E é muito disso que a gente sente. Esse experimento, né, que feito pelo alienista ali para coletar essas pessoas, e eu digo de forma muito abrupta, né, como eu falei aqui anteriormente, chega a incomodar, né, em alguns pontos, porque são pessoas que às vezes você percebe ali nas características em que ela não tem nenhuma feição de loucura, de insanidade, né? E aí ele pega basicamente à força essas pessoas, colocam ali e aí argumentam para a cidade, né? A cidade acredita que há uma loucura e ele dá os seus argumentos, enfim. E a cidade aceita e todos vão aceitando, 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 até que ocorre um ponto, podemos dizer uma virada ali, né, uma chave que vira
e que ocorre uma espécie de revolta, né? Não vou comentar as circunstâncias dessa revolta porque vocês têm que ler para descobrir, mas a revolta é algo muito interessante porque nessa revolta a gente vê um outro lado do Simão Bacamarte, um outro lado desse experimento voltado muito para pautas políticas, inclusive volta aqui nesse ponto, né? É um ponto que o Machado de Assis toca aqui em essa relação do poder legislativo ali, do poder político, né, em relação a esses temas, né, os temas de saúde mental, enfim, e a interferência do Estado, podemos dizer, nesse experimento. O experimento do Simão Bacamarte é um experimento bem, podemos dizer, robusto. Claro que tem suas contraversões ali, mas ele acredita que ser o experimento, né? Por ele querer encontrar essa interseção, esse equilíbrio entre sanidade e insanidade, né? E a loucura ali. Ele vai coletando pessoas, gente, que ele chega a um ponto que dá aquela impressão de poderio ditatorial, sim. Por que, Christian, dá esse poderio ditatorial? Primeiro, ele vai coletando essas pessoas dentro dessa Casa Verde, né, que é uma espécie de manicômio. Nessa Casa Verde, a gente percebe um ar como se fosse só ele dita as regras, né? É ele que diz o diagnóstico, ele que diz isso, que diz aquilo, ele não recebe a informação dos pacientes, ele não quer ouvir o outro lado. Percebemos aí muito uma visão muito unilateral, né? Porque de acordo com as circunstâncias, seria interessante ele ouvir o paciente, ele entender a patologia do paciente, né? Mas não. Na cabeça do Simão Bacamarte ali, do alienista, aquelas pessoas estão doentes, só ele dá o diagnóstico, ele dá o tratamento é aquilo, não pode, ninguém pode questionar, né? Eu acho que é isso que a gente percebe, ninguém pode questionar o alienista, porque, enfim, doutor, né, não se questiona. E aí tem toda essa questão de ironia, muitas pitadas de sátira, né? O Machado de Assis, ele meio que faz uma sátira ali, mas a questão irônica, né, tá pautada ali nos diálogos, né? E ele dialoga muito com o Boticário, né? O Boticário é bem interessante esse diálogo dele com o Boticário. Chega um ponto bem extremo do Simão Bacamarte de ele pegar pessoas da própria família para colocar ali dentro para ver o experimento. Aí vem muitos questionamentos pautados nessa história e da atitude do Simão Bacamarte. A ética, né? A ética na ciência, a ética na medicina, além do mais, qual é o equilíbrio, qual é o ponto, quem de fato tá louco, né? E quem é o alienado? Será que o alienista é o alienado? Enfim, se você leu, comenta aqui pra gente discutir um pouquinho. Se você não leu, leia e comenta aqui depois pra gente conversar um pouco sobre isso. No meu entender, ficou assim, uma coisa meio pairada no ar. E no final ele mostra muito isso, né? Enfim, as circunstâncias do desenrolar desse final, que é um dos melhores finais ali da literatura brasileira, esse final, porque é um final que vai explicar sobre a condição humana. É uma das coisas mais belas escritas por Machado de Assis. E nessa questão toda, né, do Machado de Assis, falar sobre essa questão da loucura, né, dos experimentos, e aí eu fico pensando, inclusive, quando no mestrado que eu fiz em Ciências da Saúde, a gente questionava muito na disciplina de bioética sobre essa questão dos limites da ética nos experimentos, né, os experimentos num contexto geral na área médica. E aí a gente vem com esse caso, né, do alienista, ele fazer esses tipos de experimento, e aí a gente faz a seguinte pergunta: até que ponto, né, o experimento ele é ético? Qual o intuito disso, né? E ainda mais, qual a culpa, né? Qual a parcela ali de culpa da sociedade em si, mas por outro lado
do próprio estado, né? E ali com todo esse panorama que a gente vê, o Machado de Assis ele cria uma espécie de microcosmo dentro daquela Casa Verde, né? Dentro daquele manicômio, porque como eu tinha dito anteriormente, dá um ar de estado ditatorial mesmo. Ele dita as regras ali dentro, ele impõe às pessoas e diz: olha, você está doente. É algo muito inquestionável, né? Porque os doentes eles não podem questionar a sua doença, porque o Simão, doutor, ele diz que está doente, ele fala o tratamento, ele dita as regras, então, como eu tinha dito, até um estado ditatorial, uma atmosfera ditatorial. E a gente percebe muito todos esses questionamentos com os dias atuais. Essa novela não deixa de ser atual. Uma novela escrita há mais de 100 anos, mas tão atual, gente, tão atual, nesse quesito das pessoas impõem coisas, né? Enfim, há inúmeros elementos que a gente pode trazer para a nossa realidade. O que mais me incomodou aqui nessa questão é ele querer fazer esse experimento e colocar ele querer fazer esse experimento e colocar o que ele acredita goela abaixo, né? Goela abaixo. Tudo dele, claro, dizendo que era pautado pela ciência, a ciência inquestionável, aquela coisa toda. Então, ele impõe goela abaixo esse experimento, né? Que é um experimento bastante inovador e ele se debruça muito ali. Tem um outro ponto muito interessante que a gente se pergunta se esse experimento, tudo ali que ele montou, né? Ele montou esse manicômio, juntou essas pessoas, se teria algum retorno econômico. Tem uma partezinha bem interessante que a esposa do Simão, eles vão conversar ali e ele mostra, né, o montante de dinheiro, enfim. E aí a gente se pergunta, caramba, esse negócio dele é muito rentável. E há inúmeros outros questionamentos a respeito disso, porque o Machado de Assis ele joga isso, né? Ele abre aquela mala, tem muito dinheiro, tem muitos dobrões, tem muitas moedas, e aí a própria esposa dele se questiona, caramba, é muito dinheiro. O Simão, ele é muito pautado, ele é tão pautado com essas questões científicas que ao casar, né, ao escolher a sua pretendente, ao escolher a sua esposa, ele faz uns questionamentos, gente, que é muito estranhos, né? São questionamentos que diz assim: tô parafraseando. Eu vou escolher essa mulher porque essa mulher, a característica dela é muito interessante porque pela saúde dela, não é o que ela está mostrando ali, ela pode gerar bons filhos, né? Aquela coisa. E aí a gente percebe uma coisa bem interessante. Será que de fato ele amava a esposa ou ele escolheu só uma mulher parideira, né? Que no final das contas a gente sabe que ele não tem filhos ali. Não é spoiler, tá, gente? Que ele não tem filhos. Mas é algo que muito me chamou a atenção logo nas primeiras páginas. A forma como ele escolhe, né, a sua esposa é pautada simplesmente nas características médicas, né, as características clínicas, melhor dizendo, dessa mulher, né, que ela era uma boa pessoa para ter filhos, boa, enfim, boa de saúde e aquela coisa toda. E nisso o Machado de Assis, ele é um autor extremamente inteligente para criticar os padrões também da época, né? Padrões impostos, esses padrões de beleza, esses padrões clínicos, padrões físicos, muito pautado nas características, né, já europeias, né, porque nesses períodos a França, né, Paris ditava regras tanto de costumes, roupa, o modo de se comportar, até fisicamente também. Então era bem isso. A cabeça do Simão era muito voltado ao velho continente. Ele meio que
podemos até dizer, esnobava em alguns pontos as características no nosso povo, né? E isso é bem interessante, novamente, o Machado ironizando ironizando, né, essas pessoas que tinham doutorados, que tinham esses ensinos, né, tudo feito lá no exterior, e voltava para o Brasil ali sentindo tal e inclusive menosprezando sua própria nação. É muito interessante isso, a gente percebe claramente em vários romances, contos de vários autores. Um exemplo mesmo, Lima Barreto ali em O Homem que Sabia Falar Javanês. Tem muito disso, né, dessas ironias, dessas sátiras de pessoas que se formam lá fora, que falam vários idiomas e chegam aqui daquela forma. É bem interessante o outro ponto que até eu li aqui no finalzinho, né, desse livro, né, da Antofágica, que eu recomendo demais, gostei bastante dessa edição da Antofágica por ele trazer textos bem informativos, né? Tem um trechozinho aqui de um texto bem no final, até deixa eu pegar aqui o autor do texto, desse texto do final, que é do Rogério Fernandes dos Santos, que é doutor em letras pela USP, com tese sobre o romance de Machadiano. Ele traz uma coisa que muito me chamou a atenção, né? Que, bom, ele diz assim: se a escrita de romances atendiam às demandas do público, ou seja, ele fala aqui uma coisa bem interessante, que o Machado de Assis escrevia os romances para atender à demanda do público, né? Não trazendo temas tão polêmicos, ou se traz um tema polêmico, ele bota muito ali às escondidas, nas entrelinhas. Mas ele diz assim, ó, se a escrita de romances atendia à demanda do público, fazendo com que o autor adiasse a radicalização formal, os contos, né, e essas novelinhas aqui apresentaram-se como um laboratório de formas e temas. Ou seja, nos contos e nas novelas, Machado de Assis ele era mais livre para esmiuçar todas as polêmicas da época mesmo, né? Tentar também satirizar algum ponto, né, daquela época, alguma característica muito marcante, ironizando também. Ele era mais liberto para criticar de fato a sociedade nos contos e nas novelinhas. Em relação em contrapartida, né, você vê ali os romances, que ele falando aqui, que os romances ele era mais contido, né? Mas os contos ele era mais experimental, né? Ele experimentava, é uma palavra bem interessante. Ele experimentava bastante nos contos, né? Os contos ele sempre se sentia mais liberto no sentido de esmiuçar temas muito, podemos dizer, para a época radicais. O caso aqui do alienista, a loucura, e tentar encontrar um meio para explicar essa questão da sanidade com a insanidade e toda, claro, a característica bem marcante de um texto irônico, sátira, um texto para criticar de fato os moldes e a forma daquelas pessoas ali naquele período, né, dos anos de 1800. É isso. No final das contas, é uma novela que muito me impactou no sentido de ética, no sentido de questões até ditatoriais, a forma como você impõe um tratamento a alguém sem conversar, né, sem ter uma contrapartida, e enfim, até que ponto esse doutor, o alienista, não é o alienado. Enfim, vocês devem saber, se você leu, se de fato ele não é o alienado disso tudo, não é o louco, e não aquelas pessoas ali que estão reclusas, trancafiadas naquele manicômio. Gente, é lindo, maravilhoso, eu gosto bastante do Machado de Assis, ele sempre nos traz coisas boas, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve, até a próxima, tchau, até mais!